Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de História de EJA 1. Eu sou a professora Raissa Maiara e o nosso tema de hoje é a origem do ser humano. É muito frequente perguntas como quem somos, de onde viemos, como começou a vida na Terra, né? A gente olha assim, como surgiram as plantas, como surgiram os animais. E vão existir muitas teorias. Uma das principais teorias a se surgir vai ser a teoria de explicação religiosa, que é a teoria criacionista, e a teoria científica, que vai ser a teoria do evolucionismo. Para as teorias de cunho religioso, a gente vai ter, por exemplo, para os cristãos e judeus, o seu Deus teria levado 6 dias para criar o mundo que existe na Terra, né? E no fim desse período criou o homem e a mulher. Então você percebe aqui que a gente está falando sobre criar, né? Criação. Então, teoria do criacionismo. Também vamos ter outros povos, como os Iorubás, que são povos originados da África, que vai ter o seu Deus chamado de Olodumare, que vai dar vida com seu sopro a homens e mulheres feitos de barro. E também temos outros povos, como os indígenas Guarani, que a criação do mundo para eles vai se dar através do seu Deus Tupã, né, que vai ser o Deus Trovão, que criou sobre tudo a face da terra, incluindo os oceanos, as florestas e os animais. E além dessa, aí vai chegar um ponto em que até a explicação religiosa ela não vai responder a todas as perguntas, porque a partir do momento, quanto mais a gente evolui, quanto os povos vão evoluindo, novas perguntas vão surgindo e a explicação religiosa não vai saber responder com certeza, comprovar essas respostas. Então vai surgir as explicações científicas, né? E através da explicação científica vai surgir a teoria do evolucionismo, que vai ficar conhecida principalmente por Charles Darwin, o Charles Darwin é um naturalista, né, que ele afirmava que todas as formas de vida na Terra, vivas ou já extintas, tinham algum parentesco entre si. Para Darwin, os seres vivos estariam em um lento e constante processo de mutação genética. Mutação significa mudança. Eles vão sofrer mudanças ao longo do tempo, principalmente por causa do clima, né, da terra, do ambiente. Tudo isso vai influenciar para que se tenha mutações. Então vai se existir a um primeiro momento, há bilhões de anos atrás, bichos enormes, por exemplo, como a gente vai ter as preguiças gigantes, vai ter os lobos gigantes, a gente tem relatos e comprovações, corpos, ossadas que foram achadas, que mostravam que esses animais que a gente tem um tamanho menor, existiram em um tamanho muito maior há bilhões de anos atrás, porque eles vão passar por uma mutação, eles vão passar por uma mudança, porque ao longo, quando o ser humano vai existindo, ele vai se modificando, e quando ele vai migrando, ele sai de um lugar e vai para outro, é um novo ambiente, é uma outra temperatura, é um outro país. Então, essa mutação genética vai acontecendo. E a partir daí, a gente começa a estudar, então, os primeiros habitantes da Terra, com foco nos primeiros habitantes do atual Brasil. O Brasil, localizado na América Latina, América do Sul, né? Então, a história do povoamento da América está em plena construção ainda. Então, a gente vai se estudar muito o território brasileiro, porque ele é considerado uma das regiões mais férteis, que ajuda a compreender como o ser humano passou a ocupar o continente americano, porque aqui foi achado muitos vestígios arqueológicos há pouco tempo atrás, há 100, 200 anos, né, foi achado no território brasileiro, esses vestígios arqueológicos, como fósseis de bichos pré-históricos, objetos do dia a dia, como flecha, machado e até mesmo a sepultura, a forma como eles enterravam seus mortos e toda uma cultura, né, que se criava nesses povos e como eles viviam. Então, na primeira imagem, a gente vai ver aqui a arte rupestre, porque esses povos eles não se comunicavam como a gente se comunica hoje, né? A gente fala, a gente escreve, né? E nesse tempo eles não tinham aprendido ainda, não chegaram nesse ponto da evolução de falar, de se comunicar e de escrever. E eles se comunicavam de outra forma, através de desenhos, através de pinturas.
A princípio a gente tem umas pinturas assim que não tem muito formato, mas você já percebe que é um ensaio de um desenho. E depois a gente vê ao longo dos anos da evolução humana que os desenhos começam a ter formas definitivas, como você vê o tempo de caça, como eles caçavam, as armas, como era o dia a dia das pessoas, quantos homens, mulheres e crianças haviam nesses locais. E também na segunda imagem a gente tem um exemplo dos objetos pré-históricos que foram encontrados, que são objetos que a gente vê que hoje em dia a gente tem, né, principalmente no campo, né, na roça, como a foice aqui, por exemplo, que a gente vê que é um formato já ensaiando uma foice de hoje em dia, né, porque ela é feita com pedra, principalmente, eles tinham um formato, tudo é feito em pedra, e a gente vê que coisas que existem hoje em dia, eles surgiram há bilhões de anos atrás. E esses achados, eles são encontrados em sítios arqueológicos. Um dos maiores no Brasil é a Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí, que é um local rochoso, né, por serra, o nome Serra da Capivara, e foi um local rico em achados científicos, não só dos povos que habitaram o Brasil, mas que também foram para outros continentes, né, foram para outras localidades, foram para outros países. A gente dá para rastrear e ver por onde a humanidade passou através das coisas, dos vestígios que foram deixados para trás. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima aula e obrigada!